Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Na nossa aula de hoje, nós vamos aprender um pouquinho sobre preposições. Nós vamos entender o que são, onde nós usamos nas frases e como elas são classificadas. É uma aula bem tranquila de entender. Eu espero que dê tudo certo e qualquer dúvida nós tiramos lá na nossa teleaula. Um beijo e fiquem com a aula. Olá, pessoal! Então, como a Pro Yasmin falou, nós vamos aprender um pouquinho sobre as preposições, certo? As preposições, elas são palavras invariáveis, tá? Ou seja, elas não se modificam, independente do gênero, do número, tá? Ela não vai se modificar, independente de ser feminino, masculino, se tá no plural ou no singular. As preposições, elas vão continuar assim, sempre iguais. Então, elas são invariáveis, ok? Essas são algumas das preposições que nós temos. E é muito importante que vocês memorizem, tá? Essas preposições, algumas delas. Para que, diante de algum problema, de alguma atividade que tenhamos, vocês consigam identificar o que é preposição, assim como já identificam o que é artigo, tá bom? Então, aqui nas preposições, nós temos a, ante, até, após, com, de, contra, desde, em, entre, para, diante, perante, por, sem, sob, sobre, traz e etc. Pro colocou etc aqui porque claro que temos muitas outras preposições. Aqui estão algumas para vocês memorizarem e entenderem o que é a preposição, tá? As preposições, elas podem aparecer da forma de contrações. O que são essas preposições e o que são essas contrações? Contrações é quando nós temos preposições mais artigos. Então, é quando fazemos a junção de preposição e de artigo. Na contração, ela ocorre a alteração da estrutura, tá? Então, na contração, ela vai alterar a estrutura da palavra. Por exemplo, eu tenho aqui a preposição de e eu posso juntar com o meu artigo definido a, as, o e os. E aí, olha só o que acontece aqui. Quando eu junto a minha preposição de com os meus artigos definidos, eu tenho novas estruturas. Eu tenho da, das, do e dos. Então, eu tenho o de e mais os meus artigos. Pro, por que muda a estrutura? Porque eu não deixo o de com o e. E aí, ele vai se tornar o de com a, o de com as, o de com o e o de com os. E aí, eu tenho essas novas palavrinhas aqui, essas novas estruturas. Então, as contrações é quando eu tenho preposição mais artigo, tá? Quando eu junto esses dois, eu tenho as chamadas contrações. Tá? E aí, eu dou origem a novas estruturas, novas palavrinhas aqui. O mesmo acontece com a preposição em. Se eu juntar com esses meus artigos definidos, eu tenho na, nas, no e nos. O mesmo ocorre com a preposição a. Eu coloco a preposição a aqui, a mais a fica acraseado, ascraseado e a o, a os, tá? Então, é o a mais o a mais o os, a os. E o mesmo acontece aqui. Eu não repito a, eu só coloco a crase aqui, que é esse acentinho para este lado aqui, tá bom? Então, a junção da preposição mais os meus artigos vão mudar a estrutura, né? A estrutura da minha palavra vai sofrer alterações e isso chamamos de contrações, tá bom? O livro vai dar para nós essa frase aqui. O aluno se sente impotente diante da situação. Olha aqui que a Pro deixou grifado. Diante é uma preposição que não vai se modificar. O da, diante da,
é o gênero feminino, certo? E aí, para tornar essa preposição de em gênero feminino, eu tenho que juntar ela com um artigo. Então, eu vou pegar o de, a preposição, e vou juntar com o meu artigo a. E aí, eu tenho a minha contração, né? Aqui eu tenho a minha preposição. Então, diante da situação. As preposições, elas servem para dar um sentido mais completo às frases, né? Imagina aqui se nós não tivéssemos essas preposições. O aluno se sente impotente, situação. Olha como fica uma frase incompleta. Então, as preposições, elas são fundamentais para dar um sentido completo à nossa frase, tá, pessoal? E aí, não se esqueçam de que eu posso juntar as minhas preposições com os meus artigos. Se eu não juntar, pessoal, se eu manter elas assim, ó, o de, o a, que é o caso que a Pro deu o exemplo aqui, elas são invariáveis, elas não podem se modificar. Quando eu junto a preposição que não se modifica mais o meu artigo, olha só, elas mudam a estrutura, elas dão novos sentidos em relação a feminino, masculino, plural ou singular. O que não acontece sem a junção do artigo, tá? Então, as minhas preposições são essas, que são invariáveis e não se modificam. E as minhas contrações são as junções, tá? São as preposições mais os meus artigos. Então, aqui eu tenho as minhas preposições, que juntando com os meus artigos, eu tenho novas palavras, tá? E aí, de exemplo, a Pro deu uma frase aqui que o livro traz para nós. O aluno se sente impotente diante da situação. Então, eu tenho a palavra diante, que é uma preposição invariável, que não vai mudar. E eu tenho o da, que é a minha preposição mais o meu artigo definido a. Ok, pessoal? Bem facinho de entender. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Espero que vocês memorizem essas preposições. É muito importante memorizar, assim como os artigos, para a gente conseguir identificar, não só agora, mas futuramente, nos anos seguintes, a gente já conseguir entender quando o professor falar preposição, artigo, locução verbal, tá? Então, é muito importante a gente fazer a memorização dessas preposições. Qualquer dúvida, Pro tira lá na nossa teleaula. Um beijo!